Bom, turminha, então vamos continuar as nossas atividades. Agora nós vamos no livro de Ciências Sociais, nós vamos começar aí. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os estilos de vida, tanto no campo como na cidade. E vamos realizar as atividades 6 e 7. Abram os livros aí na página 240. Então, aqui nós vamos ver o primeiro estilo de vida, que é o dia a dia no campo. Muitas pessoas vivem no campo, também conhecido como zona rural, assim como nós falamos na aula de geografia. A vida no campo pode parecer para muitos mais tranquila do que a vida nas cidades. Lembra que nós comentamos que a vida no campo é mais tranquila, mais saudável, né? O campo, de fato, tem mais áreas verdes do que as cidades. Menor trânsito de veículos, menor concentração de pessoas e etc. Normalmente não moram muitas pessoas no campo, né? E muitas vezes eles moram em determinados locais, né? Então, também não temos muito trânsito de veículos, temos muitas áreas verdes, né? Cheio de árvores, plantações. Porém, a vida na zona rural também é dinâmica, pois lá acontecem muitas atividades como agricultura, criação de animais, extrativismo, produção artesanal de alimentos, entre outras. Então, pessoal, as atividades realizadas no campo são diferentes das atividades realizadas na cidade. Por exemplo, no campo existem muitos trabalhos lá, essa questão da produção de alimentos, criação de animais, atividades voltadas também à agricultura, diferente aqui da cidade. Aí na página 241, nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transportes. Em alguns lugares do campo são usados meios de transportes como carros, caminhões e tratores. Bom, é claro que na cidade nós também temos carros, muitas vezes nós vemos caminhões, tratores, só que no campo, na fazenda, no sítio, são utilizados muito mais tratores e caminhões, porque o trabalho é um pouco mais pesado, então somente eles para auxiliarem as pessoas que trabalham no campo. Nós temos aí algumas imagens, a Tia Najara colocou uma plantação, um homem aí dirigindo um trator e alguns animais que a gente encontra bastante no campo. Tecnologias de informação, como telefones, internet, TV via satélite, tecnologia industrial, como máquinas para ordenhar, colheitadeiras, entre outros elementos que fazem com que os moradores e trabalhadores dos espaços rurais tenham uma dinâmica própria, que, embora diversa da vida de quem vive nas cidades, é também cheia de atividades, inclusive industriais. Então, no campo, a gente ainda tem mais atividades, um pouco diferentes das da cidade, mas eles também têm uma vida bem dinâmica. Já na página 242, nós vamos falar um pouquinho sobre como é o dia a dia nas cidades. Vamos ver se existe alguma diferença. Atualmente, a maioria das pessoas no Brasil vive na cidade, assim como nós, né? Como será o dia a dia delas? Será que é agitado? Será que é tranquilo? No campo a gente viu que é bem tranquilo, né? Mais saudável. Observe as cidades das imagens a seguir. Então aí nós temos a avenida na cidade de São Paulo, SP. As médias e grandes cidades apresentam diversas construções, ruas, avenidas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Além das construções, há o tráfego de veículos, o que deixa o ritmo do dia a dia urbano bastante corrido. Muitas vezes, para se chegar a determinado lugar, quem mora na cidade tem de calcular o tempo gasto no caminho, pois o tráfego muito intenso pode causar engarrafamentos. Então, pessoal, aqui nessa imagem, nós também moramos na cidade e aqui nós temos uma imagem de uma cidade também. Porém, a nossa cidade ela é um pouco menor da que está mostrando aí na imagem. Por quê? Essa cidade é um pouco mais desenvolvida, então ela tem mais construções, mais prédios, o fluxo de carros é muito maior do que na nossa cidade. E o que está falando aqui?
A maioria das pessoas que moram nessas cidades grandes, elas precisam calcular o tempo gasto no caminho. Por quê? Muitas vezes acontece congestionamento, né? Engarrafamento de carros. Então, a pessoa precisa o quê? Ela precisa se organizar por conta de que às vezes ela não consiga chegar no horário estabelecido. Então, ela tem que ver um horário certo que ela vai chegar ao trabalho. Então, às vezes, ela tem que sair antes da casa dela para chegar a tempo no seu trabalho. Por quê? Por conta do engarrafamento, do congestionamento de carros, porque é muitas pessoas indo trabalhar no mesmo horário, certo? Na página 243, a gente tem aí a estação de metrô de Fortaleza. Como essas cidades abrigam muitas pessoas, os espaços algumas vezes ficam limitados. Por esse motivo, as moradias, casas, apartamentos, etc., são mais próximas umas das outras e os espaços internos menores. A vida nessas cidades pode também ser caracterizada pela poluição do ar, que é a fumaça, né? Causada pelos veículos. Poluição sonora. O que é a poluição sonora? É o barulho de buzina, por conta de ter congestionamento, às vezes as pessoas buzinam muito, às vezes o volume de um som muito alto. E poluição visual, o que seria? O excesso de outdoors, cartazes, anúncios e outras informações que são espalhadas pela cidade. Muitas vezes são muitas informações e a gente não consegue, né, visualizar somente uma. Nas cidades pequenas, assim como a nossa, embora existam estruturas típicas de espaços urbanos, como construções, ruas asfaltadas, estabelecimentos comerciais, circulação de veículos, poluição e etc., o ritmo de vida é mais tranquilo. Então, pessoal, Serrana acaba sendo uma cidade mais tranquila. Por quê? Tem um fluxo de carros, mas não é tão grande igual o de Ribeirão Preto, não é mesmo? Quando a gente chega em Ribeirão, a gente vê que é totalmente diferente da estrutura da nossa cidade, né? Tem muitos prédios, muitos carros passando. Aqui em Serrana já é mais tranquilo, a gente consegue andar tranquilamente pelas ruas. Não são todos os lugares que possuem semáforos, porque tem alguns lugares que não tem necessidade, tem outros que precisam, mas também não tem. Mas não vem ao caso agora, né? Mas nós estamos falando de Ribeirão, então, que é bem diferente o fluxo de pessoas, o fluxo de carros, certo? Já na página 244, vocês realizarão exercícios de aplicação, então vocês têm algumas atividades. Vocês vão observar a imagem aí, que é do município de Itaiandu, em Minas Gerais. Em relação aos elementos da cidade e do campo que você aprendeu, quais aparecem na fotografia do município de Itaiandu, no estado de Minas Gerais? Então, quais são as características que possuem mais no campo? E quais são as que aparecem mais na cidade? O que tem aí que pertence mais à cidade? O que tem aí que pertence mais ao campo? Tá bem tranquila essa atividade. Na página 245, nós temos o exercício 2. Ative a memória. Quais são as diferenças entre o dia a dia no campo e o dia a dia na cidade? Qual que é mais tranquilo? Qual que é mais agitado? Qual que tem um fluxo maior de carros? Vocês vão colocar aí, mostrar quais são essas diferenças entre eles. Na número 3, vocês vão assinalar a alternativa que traz características da vida na cidade de médio ou grande porte. Então, das cidades grandes. Vocês vão ver qual das alternativas está trazendo as características dessas cidades grandes, certo? É só uma resposta, então vocês podem marcar um X ou fazer uma bolinha. Combinado? Já na página 246 e 247, vocês terão alguns exercícios propostos. Vocês vão procurar em jornais ou revistas imagens de elementos da vida no campo e na cidade e complete as paisagens a seguir. Então, vocês têm aí a imagem do campo e da cidade. Vocês vão preencher com elementos que tem no campo e elementos que tem na cidade. Ai, Tia Nejara, não tenho revista, não tenho jornal. Tudo bem, não é por isso que vai deixar de fazer atividade, né? Não, vocês vão procurar, vocês vão fazer o quê?
Quem não tem jornal ou revista, vocês podem desenhar, mas eu quero que desenha, pinta, deixa bem colorido, tá bom, turminha? Mas caso vocês tenham revista, aproveitem, recortem aí elementos que vocês conseguem encontrar no campo, outros que vocês conseguem encontrar na cidade. Quero ver como vai ficar essas atividades, hein, turminha? Capricho! Mas eu sei que essa turminha arrasa e capricho é com vocês mesmo, né? Bom, espero que vocês tenham bons estudos. Até amanhã. Está encerrando amanhã a nossa última aula, né? Tá terminando a nossa semana, mas na próxima semana ainda tem mais atividades, certo? Então, até amanhã, turminha. Tchau, tchau!